capítulo 3, verso 21 até o verso de número 26. O texto diz assim: Mas agora a justiça de Deus se manifestou, sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar, irmãos? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, para que possamos juntos, nesse momento, nos dirigirmos ao Senhor em oração. Pai bendito, Pai amado, nós rendemos graças ao Senhor por este tempo tão especial, no qual nós nos reunimos, ó Deus, para adorá-lo, para cultuar ao Senhor. Nós oramos, Pai bendito, pedindo ao Senhor que fale conosco através da meditação na sua palavra e que possamos, através da ação do Teu Espírito, compreender aquilo que as Escrituras nos ensinam a respeito do Senhor, a respeito de nós, a respeito da sua graça, a respeito do seu favor em nosso benefício. Seja conosco, ó Deus, e que apesar de nós, o Senhor possa falar conosco nesta noite e edificar a sua igreja. É no nome do seu Filho amado, Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Irmãos, quando nós falamos a respeito de alguns temas, esses temas às vezes nos assustam um pouco. Eu acredito que nos assusta muito, talvez por causa da falta de familiaridade com o assunto. Não porque às vezes seja difícil ou complexo demais. Acredito que, à medida que nós nos familiarizamos com determinados assuntos, nós temos uma maior facilidade de compreender e de apreender o assunto em questão. Como o tema que nós vamos tratar hoje, que nós chamamos de expiação definida ou limitada, ou como alguns, de uma maneira mais recente, ou de um tempo mais recente, têm chamado de objetiva ou efetiva. Alguns temas como esses, eles têm a sua maior dificuldade, não de apreensão, não de compreensão, mas de aceitação. E quando nós nos aproximamos de alguns temas como esses que nós vamos tratar aqui nessa noite, o que se requer de nós é humildade. Humildade para reconhecer a autoridade da palavra de Deus. Humildade até mesmo para reconhecer que nós não podemos entender a plenitude das coisas que estão reveladas. Humildade para reconhecer que às vezes nós podemos até entender, mas para nós é difícil, por causa da dureza do nosso coração, de aceitar ou de receber com muita gratidão no nosso coração. Mas é interessante pensar que, à medida que nós nos desarmamos para determinados assuntos, como esse, nós podemos perceber o quanto eles são de extremo valor para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus. Por que falar a respeito de expiação limitada, definida ou objetiva é importante para nós? Porque falar a respeito desses assuntos é importante para a nossa edificação e para o nosso crescimento? Nós podemos responder isso de uma maneira muito clara, porque é desta forma que Deus se relaciona conosco. É através dos seus grandes feitos e das suas grandes obras de redenção e salvação que Deus se relaciona conosco. A expiação limitada ou definida
é uma parte desse processo pelo qual Deus salva o seu povo, pelo qual Deus redime o seu povo, pelo qual Deus dá um novo coração, pelo qual Deus regenera e dá um novo nascimento para cada um de nós. É porque, ao compreender esses assuntos, nós podemos chegar à compreensão de que Deus é extremamente gracioso conosco, porque não há em nós qualquer mérito, não há em nós nada que nos torne merecedores dos benefícios e das dádivas que Deus tem para nós. Desta forma, o nosso coração ele é impulsionado a adorar a Deus, porque fomos alvos de uma graça que nós não merecíamos e de um feito maravilhoso que Deus fez no nosso coração para nos conduzir a Ele e a essa família, que é a igreja e o povo da aliança. Mas para que a gente entenda do que se trata o tema expiação limitada, é muito importante que a gente entenda ou defina o que é expiação. O que a Bíblia diz acerca de expiação, ou quando nós falamos a respeito de expiação, nós estamos falando a respeito de quê? E aí nós podemos dizer que quando tratamos a respeito de expiação, nós estamos falando a respeito da obra que Deus realiza em Cristo Jesus, na cruz, e pela qual Ele completou, ou seja, Cristo completou a sua vida perfeitamente justa. Obra essa pela qual Cristo cancelou a dívida de nosso pecado, satisfez a ira santa de Deus contra nós e ganhou para nós todos os benefícios da salvação. Quando nós falamos, então, de expiação, nós estamos falando a respeito da morte e do sacrifício de Jesus em nosso favor. Nós estamos falando do feito de Deus, pelo qual Ele não apenas aplacou a sua própria ira contra nós, por causa dos nossos pecados, através do sacrifício de Jesus, mas falamos a respeito do ato divino pelo qual Ele, através de Jesus, cancelou e pagou as nossas dívidas e mereceu para nós todos os benefícios da salvação. E quando nós falamos desses benefícios, se você der um pulinho lá em Efésios, no capítulo 1, você vai ver quais benefícios são esses. Efésios capítulo 1 fala de eleição, fala de adoção, fala de santificação, bênçãos da salvação. Então, quando nós falamos sobre expiação, nós estamos falando a respeito da obra de Jesus em benefício da sua igreja. E é interessante, irmãos, nós entendermos que esta obra que Jesus realizou em benefício da sua igreja, ela é uma obra efetiva. E aí, talvez, quando nós falarmos a respeito de expiação, ao invés até mesmo de falarmos de expiação limitada, o melhor fosse falar a respeito de uma expiação efetiva, ou seja, de um sacrifício efetivo, de um sacrifício que cumpriu o seu propósito, de um sacrifício que não apenas possibilitou algo em favor do homem, mas um sacrifício que tornou certo o favor ou os intentos pelos quais Cristo morreu e se entregou na cruz do Calvário. Essa expiação, ou seja, toda essa obra, a morte de Jesus, seu sacrifício na cruz em nosso benefício, ela é uma obra efetiva. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz pelo seu povo, Ele tornou certa a salvação daqueles por quem Ele morreu. Nisso nós podemos dizer, não há quem quer que seja, que Jesus tenha morrido por ele, que não vai ser salvo, que não vai ser alcançado por essa graça, que não vai ser alvo do favor e da misericórdia de Deus. Todos aqueles por quem Jesus morreu serão efetivamente salvos e receberão de maneira plena o sacrifício de Jesus, ou os benefícios desse sacrifício em seu
benefício. O que garante isso para nós, irmãos? Qual é a garantia ou fundamento de que aqueles por quem Jesus morreu certamente serão salvos? É óbvio que o fundamento é o próprio sacrifício de Jesus, mas nós podemos explorar isso apontando para a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Nós podemos dizer que aqueles por quem Cristo morreu certamente serão salvos, porque o fundamento da obra vicária de Jesus é a aliança que ele estabeleceu com a sua igreja. É a aliança que ele estabeleceu com o seu povo. E essa aliança da qual nós desfrutamos dos benefícios hoje, é a aliança que Deus havia prometido aos nossos pais no Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo de número 31, verso de número 31 até o verso de número 34, você vai perceber ali os termos e o fundamento dessa aliança e os benefícios dessa aliança em prol daqueles por quem Cristo haveria de morrer. Jeremias 31, do verso 31 até o 34, faz a seguinte afirmação: dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque perdoarei sua maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Em contraste com a antiga aliança, o que o texto diz aqui é que Deus não apenas exigiria do povo a submissão à aliança, porque se houvesse apenas uma exigência, nós fracassaríamos à semelhança do próprio povo de Israel, que, segundo o texto, quebrou essa aliança, foi desobediente a Deus. Mas o texto diz que nessa nova aliança, Deus ele imprimiria no coração do seu povo a aliança. E aí o texto nos diz que, para que a condição ou as garantias dessa aliança fossem desfrutadas e beneficiadas por aqueles em quem a lei fosse gravada no coração. Olha como é diferente. Olha como nós podemos ver a superioridade de uma aliança em relação à outra. Na antiga, quando nós olhamos ali os estatutos que Deus estabelece e dá ao seu povo, nós estamos vendo que Deus escreve essas leis em tábuas de pedra. Mas agora essas leis não seriam mais gravadas em tábuas de pedra, mas seriam gravadas no coração e na mente do povo com quem ele estabeleceria uma aliança. Um texto posterior, ainda em Jeremias, agora no capítulo de número 32, do verso 39 até o verso de número 41, o texto diz assim, Jeremias 32, verso 39 até o verso de número 41, o texto diz, a gente pode ler desde o versículo 38, onde a passagem diz, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, eu lhes darei um só propósito e procedimento, para que me temam para sempre, para seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de fazer-lhes o bem e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se afastem de mim. Eu me alegrarei fazendo-lhes o bem,
e os plantarei com firmeza nesta terra, com toda a minha fidelidade e dedicação. Nós vemos uma série de bênçãos prometidas por Deus ao povo com quem Ele estabelece uma aliança. Primeiro, nós vemos que essa aliança que Deus estabelece é uma aliança eterna, é uma aliança que não tem fim, é uma aliança que Ele não vai quebrar. Nós vemos que Deus, ao estabelecer essa aliança com o seu povo, Ele ia dar um coração que garantiria, da parte do povo, temor e tremor diante de Deus. Olhe como é interessante, porque ao mesmo tempo em que Deus exige o temor e o tremor da parte do seu povo, nessa aliança Ele lhes dá um coração que teme e que treme diante de Deus. Nós vemos aqui uma promessa de que Deus lhes faria bem, de que Deus colocaria o temor em seus corações, de que Deus jamais os apartaria de si e que Ele mesmo se alegraria em fazer o bem a essas pessoas. O que nós vemos aqui é que Deus deixa muito claro para nós que Ele constantemente está tomando a iniciativa em promover esse novo coração naqueles com quem Ele estabelece um pacto. Nós estamos falando aqui, então, irmãos, daquilo que nós chamamos de um novo nascimento. Lembra quando Jesus, num encontro com um homem chamado Nicodemos, Jesus vai dizer para ele assim, olha, importa-vos nascer de novo. E Nicodemos fica muito curioso com relação àquilo que Jesus vai dizer, e Jesus então o questiona, mas aquilo que Jesus diz é, importa que você nasça de novo. Jesus está falando da importância de um novo nascimento, com um coração diferente, com princípios diferentes, com valores diferentes, com fé, temor em Deus, o que o povo de Israel não foi capaz de ter, ao ponto de quebrar a aliança e se afastar e se distanciar do Senhor. Deus sabe, irmãos, que se depender de nós, não teremos qualquer iniciativa em nos relacionar com Ele. Deus sabe disso. Deus sabe que se depender de nós para que estabeleçamos um relacionamento com Ele, jamais nós vamos fazer. Porque, afinal de contas, nós amamos os prazeres do mundo, nós amamos a nós mesmos, nós não gostamos de receber ordens ou de nos submeter a quem quer que seja, mesmo que seja Deus, nós não gostamos. Se depender de nós para nos relacionarmos com Deus, nós fracassaremos. Mas Deus é quem toma a iniciativa e promove em nosso coração esse novo nascimento. Perceba que, ao mesmo tempo que Jesus diz, olha, importa que você nasça de novo, Ele é quem, de uma maneira graciosa, nos dá um novo coração e nos dá uma nova vida. E nós podemos, com toda certeza, irmãos, glorificar o seu nome, porque se dependesse de nós, nós continuaríamos nos nossos próprios propósitos, nas nossas próprias inclinações naturais, que, segundo a palavra de Deus, são propósitos pecaminosos. A palavra diz que o homem, em seu coração, ele pende para o mal. Diz que tem os pés velozes para derramar sangue. Esse é o homem, nas suas iniciativas e na sua condição natural. Mas Deus é quem, de uma maneira graciosa, Ele muda toda essa realidade, dando um novo coração. E o que as Escrituras vão dizer para nós é que tudo isso Ele faz quando estabelece esse pacto e essa aliança com o seu povo. Há outros textos das Escrituras que nós podemos explorar. O primeiro deles é Ezequiel, no capítulo 11, versículo 19, onde o texto diz, eu lhes darei um só coração, e porém dentro deles um novo espírito, tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36, verso 26 a 27, também vos darei um coração novo, e porém um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Olha como é interessante, quando Deus nos chama à santidade,
e a submissão à sua palavra, o texto diz que ele vai fazer com que nós andemos nos seus estatutos e segundo a sua própria vontade. Deus está, portanto, irmãos, tomando a iniciativa miraculosa para garantir a fé e o amor de seu povo. E é isso que nós podemos perceber que o próprio Moisés nos diz no texto de Deuteronômio, no capítulo 30, no verso de número 6, quando ele diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Portanto, a fé, o amor, a esperança que há no nosso coração em relação a Deus é obra graciosa, milagrosa, misericordiosa de Deus em nosso favor. A fé que nós temos porque Deus nos deu. O amor por Deus que temos, nós temos porque Deus nos deu. A esperança que temos em Cristo, temos porque Cristo nos deu. É Deus que constantemente toma a iniciativa para dar para nós aquilo que Ele exige de nós. Ele exige de nós fé. E Ele promove a fé no nosso coração como um dom gracioso de amor e milagroso. Porque se dependesse de nós, por nós mesmos, nós não creríamos, nós não depositaríamos dele a nossa esperança. Agora, o que nós vimos, inclusive no texto de Coríntios, que nós lemos, quando participamos da ceia, é que é por meio do sacrifício de Jesus que nós obtemos a promessa dessa nova aliança. O texto de Jeremias fala a respeito de uma nova aliança que Deus iria estabelecer com o seu povo. E o texto de Coríntios, quando Paulo vai instruir a igreja em relação à ceia, dizendo que ele havia recebido do Senhor, era o que ele estava dando à igreja, ele vai dizer que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é o sangue da nova aliança. Portanto, é por meio do sacrifício de Jesus que nós obtemos todos esses benefícios da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Temor, amor, fé, esperança, um novo coração, uma nova vida, um novo sentido para viver, um novo nascimento. Nós temos todas essas bênçãos através da expiação, através do sacrifício de Jesus em nosso favor, em nosso benefício. E nós podemos dizer, irmãos, portanto, que aqueles por quem Cristo morreu, certamente irão desfrutar dos benefícios da aliança que Ele estabelece com o seu povo. No entanto, irmãos, nós podemos, a partir disso, considerar uma realidade. A realidade da condenação para os impenitentes. A realidade da condenação para aqueles que não se arrependem de seus pecados. E a Bíblia é taxativa em dizer isso. Em dizer que aqueles que se arrependem de seus pecados são aqueles que vão desfrutar da salvação mediante a graça de Deus. Mas aqueles que não se arrependem dos seus pecados são aqueles que receberão a justiça e o juízo da parte de Deus. Como nós, então, lidamos com a realidade da condenação diante da certeza de que aqueles por quem Jesus morreu serão salvos e receberão os benefícios da aliança que Ele estabelece? É por isso que nós, além de falarmos dessa obra que Jesus realizou na cruz do Calvário como uma obra efetiva, ou seja, que garante para aqueles por quem Ele morreu a certeza do recebimento dos benefícios, nós podemos chamá-la de limitada ou definida. Não limitada em poder, como se a obra de Jesus não fosse poderosa o suficiente para salvar a quem quer que fosse, como se a obra de Jesus não fosse poderosa o suficiente para salvar toda a humanidade. Mas ela é limitada na sua abrangência.
ou seja, ela é definida. E aí nós podemos dizer, biblicamente, que Jesus morreu pela sua igreja e por ninguém mais, além daqueles que fazem parte da sua igreja. Vamos para as Escrituras. João, capítulo 17, verso 6, verso 9, verso 19. Diz assim: manifestei, palavras de Jesus, na oração sacerdotal, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste a mim. É por eles que eu rogo, ou seja, por aqueles que me deste. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A santificação a qual Jesus se submete aqui é a sua morte. Quando Jesus diz que a favor daqueles que Deus lhe deu é que ele se santifica, Jesus está dizendo que é a favor daqueles que Deus lhe deu que ele se entrega de maneira voluntária na cruz do Calvário. Portanto, irmãos, nós podemos dizer que aqueles por quem Jesus se entregou, esses certamente, de maneira efetiva, de maneira real, de maneira objetiva, receberão os benefícios dessa aliança: fé, amor, um novo coração, a salvação em Cristo Jesus. Mas aqueles que não são alvos deste sacrifício não receberão essas dádivas ou vão usufruir dessas promessas. A princípio, talvez, irmãos, isso nos pareça injusto. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer é: se Cristo tivesse morrido por todo o mundo de fato, e alguém fosse para o inferno, a obra de Jesus não teria sido plena, mas sim insuficiente. Portanto, dizer que Jesus morre por alguém e esse alguém vai para o inferno é depreciar o sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Aqueles por quem Jesus morreu, dele ninguém lhes pode arrancar. Aqueles que pertencem a Cristo não são arrancados dele de maneira alguma, porque serão preservados até o último dia e vão poder, a partir da expiação e da obra vicária de Jesus, desfrutar das mais dadivosas bênçãos nas regiões celestiais. Quero então, irmãos, fazer algumas aplicações e algumas considerações finais. A primeira delas é que a doutrina da expiação limitada, ela não anula a nossa pregação. Algumas pessoas dizem assim: bom, se Jesus morreu só por alguns e não por outros, então por que eu vou pregar? Mas, na verdade, a doutrina, ela nos incentiva a pregar. Porque nós temos a certeza de que aqueles por quem Jesus morreu, esses serão salvos. A salvação desses não é apenas possível, não é apenas uma possibilidade, mas é realidade. É certo, é certeza. Aqueles por quem Jesus morreu, esses certamente vão desfrutar dos benefícios que Cristo conquistou para eles na cruz do Calvário. O sacrifício que Jesus realiza, irmãos, em nosso favor, ou daqueles por quem ele de fato morreu, ou seja, em favor da sua igreja, é um sacrifício efetivo, ele é real. É por isso que a pregação do Evangelho, ela é uma pregação, nós podemos dizer, autêntica. Porque o texto das Escrituras diz que aqueles que crerem em Jesus, esses vão desfrutar dos benefícios que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E de maneira mais objetiva, o texto das Escrituras vai nos dizer que quem são esses por quem Jesus morreu? São aqueles que creem. São aqueles que creem na palavra de Deus.
E a Bíblia vai dizer que a fé, portanto, ela vem por meio do ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos pregar, porque nós não sabemos quem vai crer, mas nós sabemos que alguém vai crer, porque assim o Senhor determinou. A oferta do Evangelho, portanto, ela é autêntica, porque o Evangelho, ele é uma mensagem de boas novas a todos os homens, de boas novas àqueles que creem no nome do Filho de Deus, ou seja, em Cristo Jesus. O segundo ponto, irmãos, que eu gostaria de considerar é que a oferta, no entanto, ou seja, a pregação do Evangelho, não é de uma salvação possível ao homem, e sim de uma salvação que é certa, objetiva, efetiva e que alcança todo aquele que crê. Nesse sentido, Jesus veio, então, nesse sentido, perceba, Jesus veio para todos. Que todos? Todos os que creem no seu nome. Perceba que até o texto de João 3,16, que é um texto muito comum que as pessoas às vezes usam para combater a doutrina da expiação limitada, é um texto que limita os benefícios da expiação a um grupo. Que grupo? Os que creem. Portanto, aqueles que creem, a mensagem ela é de fato efetiva. Num sentido mais abrangente, irmãos, nós podemos dizer também que a morte de Jesus, ela é poderosa e ela é suficiente para salvar a todos os homens. Ela não é limitada em poder, como nós dizemos, mas ela é definida quanto à sua abrangência, e embora ela seja suficiente para salvar a todos, ela será eficaz apenas nos eleitos. Lembrando aqui daquele primeiro ponto que nós estudamos, falando da eleição incondicional. Quarto ponto que eu gostaria de reafirmar com os irmãos é quanto à necessidade da pregação do Evangelho. Como disse, irmãos, nós não sabemos aquelas pessoas que vão crer, nós não sabemos, mas nós sabemos que para receber os benefícios da aliança, as pessoas precisam crer. E nós sabemos, segundo as Escrituras, que para que alguém creia, esse alguém precisa ouvir a pregação da palavra. Portanto, ainda que Deus tenha escolhido alguns, isso não nos dá o direito de escolhermos para quem nós vamos pregar. A pregação, ela deve ser feita a todos. O convite deve ser feito a todos. Em quem o Senhor vai aplicar a sua obra, isso compete a Ele, não compete a nós. Mas nós devemos anunciar, nós devemos pregar essa mensagem a todos, tendo a certeza de que por meio da pregação da palavra, o Senhor vai agir no coração daquele por quem Ele morreu, e agindo no coração desses, vai lhes dar os benefícios conquistados na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Portanto, nós devemos pregar. E por último, irmãos, gostaria de ressaltar o fato de que a certeza de que Jesus vai dar àqueles os favores e os benefícios que Ele conquistou na cruz do Calvário, nos dá esperança. Se por algum motivo eu duvidasse que Jesus pudesse outorgar àqueles que creem os benefícios que Ele conquistou na cruz do Calvário, estaríamos fatalmente jogados ao desespero. Ou se nós crêssemos que o recebimento ou a manutenção desses benefícios que Cristo conquistou para nós dependesse do nosso próprio esforço ou do nosso interesse, não haveria esperança para nós. As nossas inclinações, elas são más, as nossas inclinações, elas são terríveis, elas são para o mal, elas são para o pecado, elas são para longe de Deus. Naturalmente, nós não queremos Deus. Por isso que, quando nós ouvimos algumas músicas dizendo que as pessoas querem Deus, ou que as pessoas estão sedentas de Deus, isso é mentira, isso não é verdade. Porque, embora de fato elas precisem, as pessoas não querem Deus, elas querem servir a si mesmas. O seu Deus é o seu prazer, é o seu próprio coração, são os seus interesses. É por isso que, se Deus não
tomasse a iniciativa de aplicar no coração do homem os benefícios que Cristo conquistou, nós não teríamos esperança alguma. Mas porque ele se comprometeu em aplicar os benefícios que Cristo conquistou na cruz do Calvário, no coração daqueles por quem ele morreu, ou seja, no coração daqueles que fazem parte da igreja, nós podemos ter a certeza de que a obra de Jesus, ela é suficiente, ela é cabal, e na obra de Jesus nós podemos ter a esperança da nossa salvação. Isso nos mostra, irmãos, que não há necessidade de qualquer sacrifício adicional. Por isso que doutrinas que defendem penitências como uma forma de obter o favor de Deus são incoerentes com a doutrina da expiação limitada ou objetiva que Jesus realizou na cruz do Calvário. O que Jesus se propôs a fazer, ele fez, e fez com excelência. Ele morreu pela sua igreja, e a sua igreja foi santificada a partir da sua obra de redenção. E por isso nós podemos ter segurança da nossa salvação, não pelas nossas obras, mas pelo sacrifício e pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, nós não precisamos nos preocupar em nos submeter a quaisquer que sejam as penitências como uma forma de potencializar o sacrifício de Jesus em nosso benefício. Nós não precisamos nos submeter a um número X de regras, faço isso, não faço aquilo, ou cumpro a lei para que eu possa agradar a Deus e receber os seus benefícios. Porque se assim fizéssemos, seríamos como os fariseus, que entendiam que além do sacrifício de Jesus, era necessário um sacrifíciozinho adicional, para completar aquilo que Jesus havia feito na cruz do Calvário. Mesmo que quiséssemos, irmãos, não poderíamos. Mesmo que quiséssemos completar ou fazer alguma coisa para nos salvar, não poderíamos. É por isso que Cristo fez. É por isso que ele tomou a iniciativa. Porque se dependesse de nós, primeiro, não tomaríamos a iniciativa. Segundo, que se tomássemos, o que é impossível, todos os nossos esforços seriam inúteis, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, segundo as Escrituras. É por isso, irmãos, que a salvação que nós temos em Cristo Jesus é um ato da graça e da misericórdia de Deus em nosso favor. Porque tomando ele a iniciativa, ele nos dá tudo aquilo que ele requer de nós, para que um dia possamos habitar com ele nas regiões celestiais. Ele exige de nós fé, e ele é quem dá fé. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Ele exige de nós amor, e é ele quem nos dá o amor por ele mesmo. Ele exige de nós a esperança, e ele é quem nos dá a esperança mediante Jesus. É por isso, então, que nessa noite nós nos reunimos aqui para adorar ao Senhor pela sua obra vicária substitutiva, que ele realizou em nosso favor, não para que a nossa salvação fosse possível, ou seja, uma possibilidade, mas certa a todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe, irmãos.